Inteligência artificial é importante sempre separar o joio do trigo, né? A gente não vem com um discurso futurista de inteligência artificial, tendo uma plataforma que centraliza boa parte das funções financeiras para reduzir essa fragmentação. Apesar de ser a maior cadeia de valor do mundo, o motor da economia, é um mercado extremamente mal servido e mal atendido, né? Então hoje, quando você pega as principais soluções, as principais ferramentas que essas empresas usam, são da década de 80, 90, talvez do começo dos anos 2000. E acho que a estratégia por trás disso, em grande parte, é unir o que a gente chama do nosso produto hoje, que é a conta digital inteligente, né? Então a gente quer unir a visão de banco com conta digital, né? Ou a visão transacional através de uma conta digital, com a visão da inteligência, que é realmente essa camada de software que fica em cima dessa conta, que ajuda na automatização de processos do contas a pagar, contas a receber, da própria tesouraria, relatórios muito mais confiáveis com dados mais robustos, integração com os principais sistemas que as incorporadoras ou loteadoras usam, então para garantir que tudo fique em perfeita sincronia, tendo uma plataforma que centraliza boa parte das funções financeiras, para reduzir essa fragmentação. Isso é um ponto importante, você comentou sobre as dores, né, do mercado que a gente observa, que o crescimento da tecnologia, o que aconteceu com muitas incorporadoras começaram a contratar muitas ferramentas, e financeiro não foi diferente, né? Então você tem o sistema de gestão, você tem o banco, você tem o software que liga um sistema de gestão ao banco, você tem o contador, você tem a planilha de Excel, N planilhas de Excel. Então, a realidade é que a vida financeira de uma incorporadora é extremamente fragmentada, né? Muitas vezes com documentação em papel físico. Então, a gente está tentando trazer isso, ou o que a nossa plataforma hoje realmente faz, é trazer isso para o mundo virtual, digital, em que a gente consegue embarcar uma inteligência que já automatiza e coordena e organiza, trazendo governança e menos risco para todo esse processo do financeiro das incorporadoras. Inteligência artificial é importante sempre separar o joio do trigo, né? A gente não vem com um discurso futurista de inteligência artificial, apesar de ser uma tecnologia que está prevista ou que já de fato está impactando a economia com uma abrangência inigualável, talvez a maior revolução tecnológica da história, ou pelo menos das nossas vidas. A gente percebe que existe muita gente vendendo inteligência artificial que não é. Então, ponto importante, na nossa ferramenta, hoje a inteligência artificial ela só é possível, só é viável, porque nós passamos os últimos anos construindo uma plataforma moderna que organiza dados e estrutura e automatiza processos. Essa é a base em cima da qual a nossa inteligência artificial roda em cima. Sem isso, é inviável. Dados estruturados, espalhados nessa vida fragmentada que eu comentei, da vida de financeiro de uma incorporadora, é inviável pensar em utilizar a inteligência artificial. Então, ela só é viável graças a esses alicerces que a gente criou com a nossa plataforma. E hoje o que a inteligência artificial faz de aplicação prática dentro da nossa plataforma passa desde extração de dados de documentos, como notas fiscais, por exemplo, uma extração automática desses dados e disponível em tempo real para o operador. Segunda aplicação são os próprios agentes de inteligência artificial, que são agentes que executam um processo, automatizam um processo, trocando trabalho manual e trocando influência humana, estão reduzindo erros e ganhando muita produtividade. E o terceiro elemento de aplicação da inteligência artificial está na visão de relatórios, dados e inteligência. Então, hoje, numa plataforma conversacional estilo ChatGPT, que todo mundo conhece, você consegue pedir informações como, por exemplo, qual foi minha receita dos últimos 6 meses? Quem são meus 10 principais fornecedores do último ano? Quanto eu paguei em multas e juros? E toda essa informação vem de forma gráfica nessa plataforma conversacional, o que reduz muito o tempo para tomada de decisão e, obviamente, garante qualidade na tomada de decisão com dados confiáveis que estão centralizados numa única plataforma. É um mercado gigantesco, né? A maior cadeia de valor do mundo, sem dúvida nenhuma, né? Quando você pega a construção e os fornecedores, a construção está falando da maior cadeia de valor do mundo. E, apesar de ser a maior cadeia de valor do mundo, o motor da economia, é um mercado extremamente mal servido e mal atendido, né? Então, hoje, quando você pega as principais soluções, as principais ferramentas que essas empresas usam, são da década de 80, 90, talvez do começo dos anos 2000. Então, pouco se renovou, pouco se reinventou nesse mercado, né? Apesar de toda essa potência do mercado, ainda é um mercado que carece muito de soluções que facilitem a vida. E, obviamente, a construção também tem suas particularidades, né? Tanto no financeiro, no contábil, no operacional, no processo. Então, a gente quis focar num segmento único, específico, exatamente para entender no detalhe essas dores, essas especificidades e trazer uma solução que realmente fosse o remédio certo para essa dor. Naturalmente, uma solução inovadora, um modelo de negócio inovador, ele encontra resistência, né? Isso é natural, é novidade. Novidade sempre tem resistência. Mas eu acho que a recepção tem sido muito melhor do que a gente esperava originalmente antes de começar a pago. É um segmento
muito propenso a novas tecnologias, é um segmento que gosta de produtividade, é um segmento que olha para número. Então, a nossa surpresa foi que, de forma alguma, é um segmento avesso à tecnologia. Muito pelo contrário, é um segmento muito receptivo. Olhando para a companhia primeiro, a gente passou muito tempo focado nesse desenvolvimento da nossa tecnologia, desenvolvimento do nosso produto. Só agora a gente está se apresentando ao mercado, está se posicionando no mercado. Então, a nossa expectativa é manter o crescimento constante, mantendo muito o nosso investimento em tecnologia e no nosso atendimento, que são nossos grandes diferenciais, né? Hoje, nosso crescimento ele só se deu por boca a boca, por clientes satisfeitos indicando para outros clientes. Então, garantir a melhor tecnologia, garantir o melhor atendimento são fundamentais e vão ser o foco do nosso investimento olhando para o futuro. E acho que voltado à tecnologia e o próprio atendimento, aí eu acho que, sem querer chover um pouco no molhado, mas a gente vê que a tendência de inteligência artificial é a principal nessas duas aplicações, né? Tanto trazer automações para atendimento e até um nível de qualidade padronizado e altíssimo no atendimento, quanto trazer aplicações que ajudem os nossos clientes no dia a dia com mais usos, mais estudos de caso de inteligência artificial para a gente trazer valor real para as aplicações dos nossos clientes. Então, acho que nosso investimento em tecnologia, com certeza, ele vai ser muito direcionado para aplicações e para a inteligência artificial. Fundamental, eu acho que foram conexões importantíssimas que eu desenvolvi, que obviamente o GRI construiu para a gente nesses fóruns. É muito interessante ouvir as particularidades de cada região, mas as dores comuns. Então, acho que isso é uma coisa também que serviu muito para a gente validar as nossas hipóteses, o nosso modelo e que a gente está no caminho certo, né? Então, quando a gente vai para o interior de São Paulo, para o sul, para o nordeste, a gente ouve as mesmas dores, a gente ouve as mesmas dificuldades, a gente ouve as mesmas queixas, obviamente com particularidades aqui e ali, mas a gente percebeu que a nossa ferramenta ela tem sido muito bem recebida em função das dores que a gente ataca, que são comuns no Brasil inteiro.